estar de pé? Eu vou tentar fazer em 20 minutos. Deus me dê graça para que eu consiga. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. A palavra conhecida, 2 Samuel, capítulo 6, verso 13 a 14, a palavra diz assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho, e assim subindo levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor à cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres de cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi, ó rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de teus servos, como sem vergonha se descobre a qualquer dos vadios. Disse-lhe, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Senhor, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Nós estamos aqui porque queremos aprender dela. Esta palavra seja bendita e poderosa para o nosso coração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja se assente. Queridos, essa palavra, eu disse aqui, ela é muito conhecida, nossa, e eu agradeço a Deus até por isso, por conhecermos essa palavra. Todos sabem que Davi ele foi, meus irmãos, com a direção de Deus, buscar a arca para o lugar que era devido, para o lugar que era dela, a casa dela. Ele foi buscar. Tem toda a história da arca, né? Mas tudo bem. E ele veio, meus irmãos, com o povo dele, cantando, o exército, o povo que estava com ele, louvando, adorando a Deus e bendizendo ao Senhor pelo feito. Ele estava muito feliz por poder trazer de novo a arca a Jerusalém. Muito bem, pastor, o que isso tem a ver com casamento, com culto de casais, com mulher e homem? Quando, meus irmãos, Davi, ele vem com essa alegria toda, saltando, glorificando a Deus, exaltando a esse Deus maravilhoso e bendito, Mical, ela estava longe do seu marido. Ela estava na janela do palácio, olhando Davi fazendo festa para o Senhor. E além dela estar na janela, que não era o lugar que ela devia estar do lado do marido dela, ela fez uma crítica a Davi. Ela critica-o e fala com ele. Em algumas palavras fala: você vem saltando, bailando como sem vergonha, faz diante das servas, das esposas dos seus servos. Você é um sem pejo, um sem vergonha. Aí você fala assim: bonita agora, né, pastor? Vem aqui, a mulherada leva uma dessa e bonito. Irmão, toda a palavra de Deus, os
Senhor, Ele nos dá o privilégio de entender que isto é recíproco. A mulher, da mesma forma, poderia estar trabalhando, não fazendo esse trabalho, trazendo a arca, mas adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, e o marido estar lá da mesma forma, olhando da janela o que a mulher estava fazendo. O que eu quero dizer com tudo isso, e vou chegar quando o profeta Amós, capítulo 3, verso 13, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amado, não anda. Dois juntos, se não estiverem de acordo, eles não andam. Anda um para cada lado, e eu quero lhe dizer, é um problema, porque a Bíblia está repleta de exemplos. A casa dividida, ela não subir, ela cai, ela é derrubada. O Senhor nos chama para sermos um. Quando Ele tirou, eu fui lá e tirei a Rosana da casa da mãe dela e trouxe ela para mim, o Senhor falou que nós seríamos um na presença do Senhor. Quando o presbítero Ronaldo foi lá em Campinas e buscou a diaconisa Sandra, a palavra do Senhor disse que eles seriam um na presença do Senhor. Isso quer dizer que nós devemos andar uníssonos na presença do Senhor. Eu sei que nós não somos iguais. Eu sei que tem pessoas que têm pensamentos diferentes. Há pessoas que têm formação cultural diferente. Tem pessoas que têm, meus irmãos, um nível social totalmente diferente. Agora tem uma coisa: Deus colocou essa mulher do teu lado, Deus colocou esse marido do teu lado, para que você pudesse ser um com Ele, uma com Ele em todo o tempo. Você pode ter diferença, e as temos. Meus irmãos, como é que pode? Deus vai lá, eu contei aqui, vai lá em Minas Gerais, a 700 quilômetros, quase 620 quilômetros daqui, traz um mineiro para uma mulher que tem outra formação, campineira, e traz esse mineiro e faz com que ele se encontre. Esse é o agir de Deus. Irmãos, que eu não consigo entender, que eu não consigo explicar, mas eu tenho a certeza, foi Deus que fez. Como é que Deus, Ele pode, meus irmãos, Ele pega um homem que está aqui, sozinho, solitário, usando agora o presbítero Ronaldo, sozinho, solitário, e faz com que encontre-se com ele, uma mulher que nem mora na mesma cidade, de outro lugar, e Deus faz uma obra, meus irmãos, que é confirmada por Ele, e a obra é feita, e Deus, Ele opera. Deus, Ele quer que nós sejamos um na presença dEle. Amém. Sabe o que nós aprendemos, meus irmãos? Muitas pessoas, ele tem essas diferenças, e eu até acho que isso até pode nos completar, porque tem coisas que faltam em mim que a minha esposa tem coisas que faltam nela que eu tenho. Então um completa o outro. Por que você se casou? Não precisa responder. Por que você vive com a sua esposa? É por causa do doce, do pudim, do rocambole? Por quê? Porque ela passa a roupa bem? Porque ela lava bem? Por quê? Ou você casou com o seu marido porque ele prepara um hiper churrasco, um hiper pão de queijo, um pão, frango com quiabo. É por isso. Aí é por isso que vocês estão juntos, que nós estamos juntos. Irmão, não é por isso. Isso é muito importante, é maravilhoso nós chegarmos em nossa casa e termos tudo isso, essa cumplicidade. Isso é maravilhoso, mas não é para isso que nós nos casamos. Hoje eu entendo, meus irmãos, que Deus um dia, Ele me trouxe até Rosana, trouxe Rosana até mim, para que eu fizesse ela feliz e ela me fizesse feliz. Isso, meus irmãos, é unicidade. Isso é, meus irmãos, essa mistura, tornar-se um na presença
de Deus. Há pessoas, meus amados, que cada um faz uma coisa e é um projeto totalmente diferente. Ele pode, meus irmãos, enquanto a condição ajuda, enquanto tem dinheiro, enquanto está tudo bem, vai. Mas, querido, não é isso que Deus quer. É muito melhor você ser na presença do Senhor e deixar Deus operar na sua vida do que ter uma vida totalmente uma diferente do outro. Não é para isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus me chamou. Quando no livro de Hebreus capítulo 11, salvo engano, versículo 7, é a galeria dos heróis da fé. E aí o Senhor, ele fala de uma palavra, o escritor de Hebreus fala de uma palavra, ele fala: pela fé, Noé, aqui ele deu um trabalho danado para pegar a mulher e os filhos, a família, ele fala da família, e colocá-los na arca. Sabe o que acontece hoje? Muitas vezes o marido diz assim: mas não é assim. Ou o esposo diz: não é assim. Não é assim, 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 não é assim. E aí vai. A vida vai caminhando, prossegue, e vai: não é assim, não é assim. Criança cresce, criança fica jovem, não é assim, não é assim. E não tem, meus irmãos, essa unicidade. E nós erramos, meus irmãos, em muitas coisas. Eu erro, e a minha esposa sabe disso muitas vezes. Erramos, meus irmãos, muitas vezes por precipitação. Erramos porque falamos o que não devemos perto dos nossos filhos. Erramos porque a hora que precisa de conversar, nós não conversamos. A hora que precisa disciplinar, nós não disciplinamos. Erramos, meus irmãos, em tantas coisas que fazemos. Mas o que eu entendo, meus irmãos, da palavra de Noé, que pela fé ele trouxe toda a sua família e colocou eles na arca. E eu quero te dizer o que é que você tem feito pela fé para colocar todos que estão do teu lado na arca. A arca é lugar de salvação, é lugar de livramento, é lugar de bênção. Querido, essa desculpa esfarrapada, desculpa a expressão de dizer: isso aí não tem jeito, não adianta, isso aí não vou gastar mais nada, larga a mão desse negócio. Se você não consegue falar, começa a orar. Se você não consegue aconselhar, começa a buscar a face do Altíssimo e buscar a Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida, para que Ele possa te abençoar e Ele possa te dar vitória em todo o tempo, porque Deus, Ele te chama para você ser uma bênção na presença dEle. Amém, igreja? Amém. Todos sabem que em 2 anos, completados ontem que eu estou aqui na igreja, é como que funciona o Romero, né? Como que é. Então todos já sabem, não precisa contar, mas muita coisa vocês já sabem. Então, eu sou um observador nato. Eu observo tudo ao meu redor, tudo. Eu sou um observador. Estou olhando, prestando atenção em muitas coisas. E eu olho para as pessoas e sempre temos exemplos disso. Vejo, consigo enxergar pessoas que têm uma família, meus irmãos, assim maravilhosa, uma bênção. E tem pessoas, meus irmãos, que não têm essa família abençoada, maravilhosa. É um problema, a família é um problema, uma luta, dificuldade. Não consegue, meus irmãos, colocar no eixo um projeto que é de Deus. E aí eu olho e falo assim: quem errou? O homem. Quem errou? Foi a mulher. Porque assim é fácil, irmãos, eu achar culpados. Eu acho culpado, minha esposa, ela acha culpada, meu marido. É fácil, resolveu o problema. Se fosse assim, estava moda para todo mundo, resolvemos todos os nossos problemas. Mas, amados, o Senhor,
Ele quer que você aprenda com Ele. E a palavra fala assim: se um reino dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Eu sempre falei às pessoas: a sua casa, o seu lar, ela é um reinadozinho, é um reino nosso, da nossa família, da tua família. É um lugar que tem todas as suas particularidades, que não são igual à minha, que são diferentes, são particularidades tuas, são particularidades da esposa, do marido, dos filhos, são aquelas coisinhas que dali não saem, são aquelas coisinhas que ali ninguém mexe, e se tirar dali já vai saber que se tirar de lá já sabe. É um reinado, é um reinozinho nosso, teu e meu, e que é um lugar de bênção. Essa, meus irmãos, conversa, eu sempre gosto de falar nisso, é uma expressão que veio nos Estados Unidos, que é o tal de happy hour. O happy hour, meus irmãos, é hora feliz. Hora feliz. O happy hour tira muitos maridos de casa, tira muitas mulheres de casa. Eu sei que aqui tem muitos amigos seus que até agora não chegaram em casa. Até agora estão no happy hour. Estão lá sendo enganados pela hora feliz, que diz que é feliz. Não tem nada feliz nisso. Feliz é você estar na tua casa. O presbítero leu o salmo aqui: a tua casa é uma bênção. A tua casa tem que ser uma bênção. E eu quero te dizer uma coisa. Eu sempre falei isso para minha esposa: eu tenho medo de algum dia não querer voltar para minha casa. A minha casa, meus irmãos, ela acelera 2 vezes mais para chegar na minha casa. Eu quero chegar na minha casa. Mas a tua casa não tem problema? Tem. Na tua casa não conhece menino? Doece. Na tua casa não tem. Mas o meu lugar é lá. Eu preciso estar do lado dos meus filhos, amém, da minha esposa. Eu preciso estar na minha casa. E este reinadozinho, se ele dividir, ele não subsiste. O presbítero falou: a estatística é o seguinte: tem casamentos, meus irmãos, que duram semanas, não é ano não, semanas. O camarada vai embora. José é solteiro. Ele diz assim para a mulher: Potifar, eu perco a minha vida, mas eu não perco a minha honra. E arranca a roupa dele e fala: ele me atacou. Ele fala: eu morro, mas a minha honra eu não entrego, eu não vou dar a minha honra. Tem pessoas, meus irmãos, que a honra dele não dá a mínima, não dá a mínima. Querido, querida, Deus, Ele te chamou para algo poderoso e tremendo que nós devemos praticar na presença dEle. E Ele diz assim, capítulo 7 de Mateus, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é prudência. Prudência é você colocar a tua casa no altar de Deus. Prudência é você orar pelos teus filhos. Prudência é a esposa orar pelo marido. Prudência é o marido orar pela esposa. Prudência é nós termos, meus irmãos, uma casa abençoada na presença do Senhor. Prudência, meus irmãos, é nós praticarmos a obra que está nas nossas mãos a ser feita, que é falar desta palavra que é bendita e poderosa para as nossas vidas. Prudência, meus irmãos, é estar lado a lado, um do lado do outro. Amém. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas eu sei que Deus está comigo e Ele tem me abençoado e tem me dado vitória. Amém. Eu adoro o Senhor por isso. Glória a Deus. Amém. Então, hoje eu contei uma experiência para minha esposa agora à tarde. E hoje de manhã, quando eu fui colocar esse
esse negócio, não deu certo. Aí eu saí para ver alguns negócios com uma pessoa. Nós fomos a 2 cidades próximas aqui na região, viajamos juntos. Um rapaz, uma graça, muito inteligente, uma graça. O moço tem 37 anos. Contei para a Rosana, falei bem, eu fiquei impressionado com o garoto. Garoto, eu também não estou tão garoto, a Bíblia começou a ficar pesada. 37 anos, nós viajamos em média uns 200 quilômetros, talvez, de toda a rota que nós fizemos. E ele me contando de negócio. Cara, ele chegou um dia, contei ali para minha esposa, ele chegou um dia, o pai era humilde, porteiro, como os irmãos são até hoje, a mãe sem nada, eu sou humilde, de família humilde. Ele falou assim: eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou ser como meu pai, eu vou dar uma virada na minha vida, eu vou ser diferente. Ele foi o melhor aluno de toda a história da escola, o melhor aluno. Passou no vestibular no Unicamp, fez o Unicamp. Quando ele entrou no Unicamp, ele falou: eu aprendi a ganhar dinheiro. Ele tem 37 anos, nunca se envolveu com político ou política, ganha um dinheiro líquido, e contou tudo. Deus deu inteligência para ele que eu fiquei impressionado. Ele tem 37 anos, é muito comum, no meio das falas dele, ele falar de milhões. É muito comum, no meio das falas, ele falar de milhões. Maravilhoso, maravilhoso. Uma graça, só falta ser crente, uma graça. Agora, sabe o que acontece com tudo isso? Pastor, então, o negócio é ser igual a esse rapaz. Eu poderia dizer, não vou dizer. É ser igual a esse rapaz aí. O negócio é ser igual a ele, pastor. Não é. Lá no final de tudo, eu perguntei para ele: e a sua esposa, cadê ela nessa história toda aqui? E filhos, cadê ele aqui? Ali que a ficha dele caiu, ele falou: com tudo isso, a minha família, ela fica no segundo plano. Eu estou tentando estruturar tudo para que eu dê mais atenção para a minha família, porque a minha família está abandonada. Querido, não adianta você ser milionário, zilionário e a tua família estiver abandonada. É melhor você comer, como o Walter disse aqui, arroz, feijão e ovo, e ter uma família abençoada, do que comer, meus irmãos, coisas do melhor da terra, dos melhores banquetes, e a tua família está com problema, está dilacerada, um para cada lado, um pensando de um jeito, outro pensando de outro. É importante que nós sejamos um na presença do Senhor, porque Deus, Ele abençoa esta família, que é uma na presença do Senhor, não uma família que anda um para cada lado. Eu entendo, meus irmãos, que há pessoas dotadas de coisas maravilhosas na face da terra. Eu entendo que tem pessoas que realmente têm sido abençoadas pelo Senhor. Mas não adianta nada, querido, se você tiver tudo isso e não tiver do seu lado essa bênção. Como é bom, meus irmãos, nós ouvirmos testemunho de pessoas, de homens, de mulheres, que há 30 e alguns 50 anos estão juntos fazendo a obra do Senhor. Criaram seus filhos, hoje vem os filhos dos seus filhos serem abençoados, os filhos dos seus filhos serem prósperos por uma palavra que foi pregada e é poder para a nossa vida. E eu vou terminar porque eu falei que terminava. Mateus 13, versículo 16, a palavra fala assim: mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Amado, você é bem-aventurado. Você como família é bem-aventurado. Muitas pessoas não têm esse privilégio que você tem. Às vezes você pode até achar, mas é tanta vigia em cima da família, é tanta vigia em cima do marido, é tanta vigia em cima da mulher, é tanta vigia em cima dos filhos, é tanta, irmão, porque nós entendemos o que é melhor para você. A palavra de Deus, ela entende o que é melhor para você, ela entende o que é melhor para mim. Deus, Ele entende o que é melhor para mim, é melhor para você, e Ele nos quer nessa porção, Ele nos quer de pé, na presença dEle, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Lá fora podem estar dizendo: separa, não dura, mas eu te digo em nome de Jesus, junta-se em nome de Jesus, com tudo os problemas, junta-se e vai para frente, porque Deus tem algo maravilhoso a realizar, um plano bendito e poderoso ainda a realizar na tua família, amém, na tua casa, de te abençoar, de prosperar você e seus filhos, de fazer de você uma bênção na face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar e dizer assim: pastor, mas parece que não é bem isso, parece que não é bem essas coisas que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele te quer de pé na presença dEle, para você marchar e ser mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A família é um projeto bendito e poderoso na terra, para ser vitoriosa, e Deus te escolheu para esta bênção maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? amém, Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Essa